Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. O tema da mensagem hoje é o servo cristão e o exemplo de Cristo. Amém? Pedro, assim como nós começamos na semana passada, Pedro ele começa a trazer agora como as verdades de Deus primeiro faziam impacto na nossa vida. Então, de primeiro momento, quando Pedro foi para a parte prática da carta, Pedro trouxe aquilo que envolve a nossa vida, sobre sermos cristãos exemplares, sobre entendermos quem somos em Cristo, sobre a pedir a nós de como peregrinos e forasteiros abstermos dos nossos desejos carnais. Então Pedro trouxe primeiro as verdades espirituais de Deus. Elas têm que atingir o seu coração e transformar a sua forma de viver, a sua conduta, aquilo que parte dentro de você. E disso, agora Pedro, começando de dentro, ele começa a mostrar que a transformação interna que ela faz alcança os nossos relacionamentos exteriores, amém? E começou trazendo de uma forma séria, às vezes pesada, sobre a nossa posição com a autoridade governamental. E hoje Pedro vai trazer para nós o que isso vai moldar em nossos relacionamentos entre servos e senhores. Como comportaremos diante de sofrimentos injustos? Será que as verdades de Deus trazem impacto sobre como a gente vive? E por isso nesta noite nós vamos ir do verso 18 ao verso 25, em nome de Jesus. Eu te peço para abrir a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 18 eu te peço, fique a sua Bíblia aberta, para que a gente possa caminhar nos versos enquanto a exposição desenrola. E você, irmãos, que vai ler a sua Bíblia no celular, eu te peço, coloque no modo avião, não deixe que uma notificação roube a semente do Senhor, amém? Porque às vezes o Senhor separou para abençoar a sua vida hoje, e uma notificação mais assim, inútil, tira sua mente desse lugar, amém? Em nome de Jesus. E nós temos que entender que tudo que temos para viver em Deus, ele não é um convite para viver sem o norte, sem ter para quem olhar. Tudo que Cristo nos chama a viver, tudo que Deus nos chama a viver, não é para vivermos como tateando no escuro e procurando cada um a maneira de cumprir os comandos de Deus. Mas o Senhor não nos deixa no escuro, porque Cristo Jesus é o nosso exemplo. Cristo é aquele no qual nós devemos olhar de forma fixa, seguir os seus passos e os seus caminhar. Verso 18 ao verso 20 nós lemos o seguinte: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau, porque isto é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Irmãos, antes de entrar na pregação, que eu lembrei algo de pedir a vocês oração, amém? Por quem? Por mim, amém, irmão? Para quem sabe, eu passei por uma cirurgia há um tempinho agora, e a sexta-feira eu tive meu último retorno, né, com a médica, a doutora, e aí foi uma consulta bem longa, 45 minutos no consultório, irmão, só de retorno, e ela viu alguns possíveis problemas acontecendo nas minhas cordas vocais, né, pela forma como que eu tinha apresentado lá e até analisado, pedi um exame, né, com ela mesma aqui um tempo, e achei que ela ia me liberar agora da minha cirurgia do nariz, né,
mas ela não me liberou, ela pediu mais um tempo para me retornar daqui a 15 dias. Provavelmente daqui a 6 meses eu vou ter que passar por um procedimento ainda, porque ela me explicou por que não. Ela abriu o nariz e falou assim: talvez 6 meses a gente vai ter que passar por um procedimento novo, tá? Então ore, irmão, para que o Senhor possa abençoar, amém? E aí ela até colocou lá que é interessante, né? O meu problema, em nome de Deus, não tem problema, em nome de Jesus, né? O que ela está olhando nas minhas cordas vocais, ela colocou até lá um adendo, né? Que vai ter que fazer essa vasculha aí por ser pastor, por falar demais. Eu tenho visto os últimos cultos, quando eu tenho acabado de falar, eu tenho chegado em casa quase sem voz, e ela vai ter que fazer esse exame. Então ore pela minha vida, em nome de Jesus, para que não seja nada demais, amém? Seja só a idade chegando. Amém, irmãos? Então ore quando você estiver orando, lembra de mim e peça ao Senhor que possa me abençoar, amém? Então vamos lá. Pedro, ele sai agora do ensino da sujeição às autoridades governamentais e vai para o lugar do trabalho, o lugar do servir. E aí, muitos querem criticar a Bíblia nos momentos em que os autores falam para servos. E servos aí que você está lendo aí, irmãos, é escravo, amém? Essa palavra aí, ela poderia, e a forma correta de ser traduzida é escravos. E aí as pessoas vão criticar como que a Bíblia não fala nada direto, de forma direta, sobre o erro ou condenando a escravidão, né? Alguns pastores, né, de renomados, já até assim clamaram e gritaram sobre uma atualização da Bíblia, porque a carta de Filemon ensina e ratifica a escravidão. Infelizmente é uma leitura injusta e pecaminosa da palavra. E aí, quando a gente entende esses escritos dos autores bíblicos sobre escravidão, sobre servir, nós não podemos esquecer do contexto da época, amém, irmãos? Irmãos, qualquer forma de interpretação, qualquer texto, irmão, você vai pegar um livro, você pega um cristianismo puro e simples. Irmãos, quando você lê o porquê que C.S. Lewis escreveu esse livro, o contexto da época, e para quem e por que ele estava falando, porque na verdade esse livro, primeiro foi uma entrevista na rádio, amém? Cristianismo puro e simples, ele não é um livro, C.S. não sentou para escrevê-lo, mas cada parte é uma entrevista na rádio na época da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, primeira não, ele estava muito velho. Segunda Guerra Mundial. Então a rádio o convidou para trazer uma palavra de esperança ao povo que estava em meio à guerra. E aí, quando você pega o livro e entende o contexto, cada ensino muda para você, porque você é inserido aonde? No contexto da época que era escrito. Então, quando a gente vai olhar sobre quando a palavra vai escrever, nós temos sobre escravidão, sobre serviço. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, que a escravidão daquela época era totalmente diferente da escravidão que conhecemos. Então por isso está tudo ok? Não, mas nós temos que entender que não é igual conhecemos. A escravidão da época não se apoiava simplesmente a uma questão racial. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento tinham escravos e servos, e esta palavra no original que Pedro escolheu diz específico do trabalhador, do escravo de dentro de casa. Alguns historiadores vão dizer que essa classe de escravo, eles tinham uma casa dentro do lugar de forma boa dentro do lugar. Eles poderiam até ter outros escravos, eles poderiam casar, eles eram livres, mas tinha essa posição de trabalho. Alguns eram mais inteligentes que o próprio Senhor, porque eram contratados para ensinar os seus filhos. Muitos escravos da época eram simplesmente escravos de guerra. Quando dois países, duas nações se juntaram, unirem uma guerra, quem perdeu vá para o trabalho. Então não era uma questão racial, mas isso não quer dizer que era correto. Mas, assim como Pedro vai dizer, tinha senhores bons e gentis, mas também tinha aqueles que faziam atrocidades, assim como nós vimos na época da escravidão moderna, se assim a gente pode dizer. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, quando os autores estavam impelidos pelo Espírito Santo, comandados pelo Espírito, cheios por eles não buscavam lutar contra um sistema social,
amém? Mas os autores buscavam ensinar os que eram encontrados por Cristo a viver como um novo ser. A preocupação da época aos escritos para as igrejas não era para fazer com que a igreja se tornasse um início de uma revolução contra um sistema social, amém? Mas é com que dentro da igreja, cada membro, a partir da posição que ocupava, pudesse se posicionar na sociedade como um novo ser transformado e nascido em Cristo Jesus, seguindo os seus passos. Então nós vamos ter Pedro agora falando aos servos, mas temos Paulo falando a Filemon, o senhor de muitos escravos, fazendo o quê? Qual que era a orientação? Você agora aceita esse escravo de volta que te trouxe prejuízo, não agora para maltratar, não para trazer sobre o juízo, mas receba como um irmão amado. O que Paulo estava dizendo, irmãos? Ele não estava preocupado naquele momento, nós vamos sentar para debater essa forma de trabalho. Não, eu estou preocupado com o teu coração. Agora, Filemon, como você é um novo ser, um novo homem, você deve ser um novo padrão, Senhor. Em outra época, você poderia pegar esse escravo fujão, poderia sim, você iria fazer, você pegaria esse escravo e iria maltratá-lo, você iria colocar de castigo, você ia fazer ele pagar, mas agora não, ele é convertido, ele é cooperador meu em Cristo Jesus. Receba como um irmão. Então, quando nós deparamos, e você se deparar com essas partes, nós temos que entender que a preocupação e o alvo do Senhor era transformar os filhos de Deus que estavam sendo encontrados na sua forma de caminhar na sua vida, a entender agora a posição que eu ocupo, eu devo ocupar e exercer de forma diferente. Amém? Se eu sou Senhor, agora eu não sou Senhor conforme um padrão social. Eu sou Senhor agora com o padrão de Cristo Jesus, e eu vou seguir os passos dele. Se eu sou um servo escravo, eu não vou ser como os outros escravos, independente do que façam. Mas não, eu fui encontrado por Cristo Jesus e agora aplicarei o meu serviço da melhor forma. Então esse era o alvo do Senhor. Esse era o alvo. E quando alguns vão se colocar falando que a Bíblia ratifica sobre isso, irmãos, é mentirosa e não aceite. É uma interpretação falsa e errada da palavra de Deus. É louco vestido de pé de cordeiro, amém, irmãos? E agora o que nós vamos fazer? Pegar estas verdades que Pedro está trazendo e aplicar para os nossos dias, em forma de quê? De trabalho, amém, irmão? Quem trabalha, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem é empregado, funcionário, levanta a mão aí. Pode levantar, irmão. Deus é bênção demais. E está te abençoando, sustentando, amém? Quem é empresário aí, proprietário, dono, como é que fala? Autônomo, ele levanta sua mão aí. Em nome de Jesus, amém? Então, o Senhor vai falar para nós hoje, amém? Porque através, agora quando somos nova criatura, a nossa forma de viver é uma forma diferente. A primeira convocação que nós temos é agora o nosso olhar e o nosso trato no trabalho e no servir. E a primeira convocação de Pedro é a obediência ao seu Senhor, ao patrão, com todo o temor. Só que quando Pedro vai trazer para nós e dizer para nós sobre a sujeição e obediência à autoridade, é algo recorrente nos ensinos de Pedro, porque os filhos de Deus vivem agora não simplesmente para o relacionamento terreno, mas entendendo que tudo que fazem para Deus. O temor que Pedro traz aqui é: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. Não é o temor ao Senhor terreno, mas ao temor a Deus, porque ele está continuando no mesmo pensamento e raciocínio do contexto anterior, quando ele vai trazer a nós, e nós devemos sujeição a toda a autoridade levantada de forma humana, aos governadores, aos reis, aos governantes. Por quê? Porque amamos a Deus, porque tememos ao Senhor. Então, para mim e para você que estamos aqui hoje é filho de Deus, sendo assim,
Eu, como filho de Deus, não posso escolher para quem devo trazer sujeição e obediência. Eu só vou obedecer porque ele é um gerente bom para mim. Eu só vou obedecer porque ele é um bom patrão. Eu só vou obedecer, eu só vou me portar com uma forma digna de trabalho porque eu estou em vista de uma promoção. O Filho de Deus não tem essa escolha. E se você está aqui e o Espírito Santo de Deus testifica ao teu coração que você é filho de Deus, e através do Espírito de Deus clama por Abba Pai, você não tem escolha. Aleluia, irmão. Fala para o irmão e fala assim: aleluia, irmão. Você não tem escolha. Pedro vai dizer: todo trabalhador seja obediente ao Senhor de vocês, pelo temor que vocês têm a Deus. Sejam obedientes porque amam ao Senhor. Irmãos, e muitas vezes somos assim, irmãos, mas não podemos viver assim, porque assim vivemos para agradar homens e não ao Senhor. Quando escolhemos a quem sujeitar e a quem obedecer, nós estamos mostrando que não trabalhamos e exercemos a nossa função para Deus, mas exercemos para homens, esperando resultados para satisfazer as minhas necessidades, com o meu ego me dominando, com o meu orgulho sendo meu Deus, e não o Senhor que nos chamou e nos chama de filhos. Porque a convocação de Pedro é: servos, sejam obedientes ao seu Senhor no temor do Senhor, porque amam ao Deus, porque amam ao seu Pai. A palavra de Deus está aqui de forma prática, nos chamando a viver em obediência, tanto para patrões bons e maus, porque tememos e vivemos para Deus. Vivemos e exercemos qualquer função para o Senhor, porque o trabalho no Senhor nunca será em vão. Quando você está no seu trabalho, no seu local de trabalho, e exerce a sua função da melhor forma, porque você é filho de Deus, mesmo que você não receba a recompensa aqui que esperava, o teu coração fique em paz, porque você entregou o teu trabalho ao Deus que é o teu Pai. E não tem nada a ver ter a recompensa no Senhor. Aquela semana, os meninos atentaram a vida da Daiane na sala de escola. Os meninos foram daquele jeito, não teve como ir na aula. Aí no outro dia você fala assim: eu vou dar a melhor aula, porque eu não faço para esses meninos, eu faço para o Senhor. Aquele dia que chegou lá, irmãos, o seu patrão, sabe quando eu digo que seu patrão estava virado no giraia? Menino, isso aqui é giraia hoje, né? Tem que mudar esse negócio, virado de quê hoje, hein? Virado de quê? Na hora não. Eles sabem nesse nosso coração assim, irmão. Que é isso, irmão? Que é isso aqui? Não, vocês me mudando, não, vocês tiram meu pó. Sabe? Digo que o seu patrão está virado no giraia, seu patrão está xingando todo mundo, está brigando com você de forma injusta. Aí você chega em casa chateado, você chega assim: não, mas a culpa não foi minha, caiu sobre mim, mas não era para mim. Aí o diabo vai falar com você: sabe aquele que cai mais de diabinho assim, ó, do lado, assim, no seu ouvido, assim, ó, vai lá e faz o pior amanhã. Aí você vai falar: cala a boca, Satanás, amanhã eu vou voltar e vou ser o melhor, porque eu faço o que eu temo ao Senhor. Eu vou voltar amanhã lá, ele não merece, mas eu não faço para ele. Sabe quando você vai fazer isso, irmão? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos fazer isso? Porque olhamos para o trabalho só como uma fonte de sugar aquilo que precisamos para sustentar a nossa vida. Olhamos para o trabalho simplesmente como algo terreno, passageiro, para nos dar um conforto aqui. Mas não, irmão, o trabalho é um lugar que o Senhor te colocou para suprir as suas necessidades, mas que para você seja ali um espaço do reino de Deus, um missionário naquele lugar. Quando você olha tudo que você vive, muda o significado da faculdade, o trabalho, reunião de família.
um encontro, qualquer coisa muda o sentido, porque eu sei que eu tenho alguma missão nesse lugar. Esse lugar aqui não é só um lugar onde eu tiro dinheiro para me sair, não é só um lugar que eu tiro dinheiro para me comprar as coisas. Aqui o Senhor me plantou para que eu seja a voz dele, para que eu seja um espelho de Deus e reflita Cristo Jesus, e também daqui retirar o meu sustento, porque o Senhor utiliza desse meio para sustentar a minha família. Tudo muda. Mas quando excluímos Deus da equação, irmão, por 50 reais você não trabalho fácil, por 10 reais, por 20. Aí você vai para um lugar, às vezes, ainda que vai ter uma tentação pior ainda, sendo que lá você estava ali, trabalhando, sustentado, e fazendo o quê? Pregando a palavra, mudando corações, e aquilo, e o Senhor utilizando. Aí o diabo traz algo bom para você. Olha que maravilha, o diabo traz algo bom para você, para te tirar do melhor que Deus tem para fazer. Que é o quê? Ser carta viva de Cristo Jesus onde te levou. Amém, irmão? Irmão, se você vai modificar a sua vida, tenha certeza que o Senhor está te direcionando. Estava conversando com o irmão aqui um dia, eu tive vendo esse testemunho de um pastor que eu amo demais. Eu vou ter o prazer da primeira vez de assisti-lo presencialmente em maio. A gente vai estar na conferência de janeiro. Vou poder ver pela primeira vez presencial, ouvir ser ministrado pelo Emílio Garofalo Neto, pastor Zaço de Brasília, pensa demais. E ele falando uma vez que está eu a casa, lá na casa, nós vamos tirar um tempinho para ir no Maracanã, em Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a praia, eu tenho que levar uma roupinha de banho. A mulher vai deixar. Não deixa. Aí, irmãos, a gente perguntou, aí o pastor falou que tinha um homem lá, um homem de Deus, de grande trabalho, e aí ele recebeu uma proposta para sair do país para trabalho. E aí que ele fez? Grande proposta, analisou, papapá, foi para o lugar, mudou, Nath, mudou com a família e tudo. Depois que ele chegou lá, um mês, ele liga para o pastor, para o Emílio Garofalo, e fala: pastor, estou em tal cidade, como o senhor sabe, tem como você nos seus contatos olhar e analisar se tem alguma igreja boa aqui, algum pastor sério aqui? Aí na hora ele falou: meu irmão, eu fico triste com essa pergunta sua, porque isso teria que ser a primeira preocupação, você aceitar e pensar nesse trabalho. Porque imagine que você vai para um lugar onde você não consegue criar os seus filhos na presença do Senhor, mas como igreja de povo de Cristo. Porque a vida não se resume em um salário melhor. A vida se resume em viver integralmente a vontade de Deus. E não tem lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Mesmo que pessoas chegam para você e falam assim: olha, você na sua área de atuação poderia estar ganhando mais, rendendo mais nesse lugar, mas você sabe, ainda não é tempo. Por quê? Eu tenho um propósito de Deus nesse lugar. Mas sabe qual é a tristeza? A grande maioria não sabe disso, nem pensa nisso não. Olha para o trabalho como somente algo secular. Fui para um lugar agora do mundo, 8 horas do dia, do mundo, pecado, que trem, a chatice, segunda-feira. Mas os outros que fazem, não estou indo lá, porque eu sou carta viva de Deus. O meu trabalho feito de excelência pode impactar. O meu testemunho naquele lugar pode ser um instrumento de Deus para atrair alguém para a presença dele. Não tem coisa melhor que isso, não. Viver no temor do Senhor. E aí Pedro vai dizer o seguinte: nós não temos como escolher para quem a gente vai servir. Porque aí Pedro vai dizer: olha, porque quando sofremos de forma injusta, amém? E permanecemos sendo fiel à nossa função, por amor a Deus, isto é agradável diante dos olhos do Senhor. Porque se eu suporto o sofrimento e a perseguição, porque amo e honro a palavra de Deus que me direciona, e com isso eu sei que Deus pode usar como instrumento de conversão de pessoas caídas, isso gera no meu coração o que? Força, renovo todos os dias. E Pedro vai dizer: vai lá, seja obediente. Não seja obediente somente para os bons, mas para o mal, porque isso é agradável a Deus quando vocês suportam tristezas, sofrendo injustamente
por motivo da consciência para com Deus. Mas Pedro vem e traz o outro lado. Mas Pedro diz: que louvor há se vocês dizem ser pacientes em meio ao sofrimento que vem por semeadura sua. Porque Pedro começa a dizer: quando você é paciente, suporta e se fica debaixo de uma pressão injusta, porque você teme ao Senhor, porque você sabe, a consciência para com Deus está limpa, muitas das vezes sofrendo porque você é filho de Deus, um cristão, alguém que traz uma ética, uma moral santificada e esperada por Deus no seu lugar, e você sabe que você de fato está sofrendo uma perseguição, e você continua ali sendo obediente, sendo aquele que chega no horário certo, sai no horário certo, aquele que é o exemplo no lugar, por consciência para com Deus. Sabe o que ele fala? Pedro diz para você assim: olha, isso é agradável aos olhos de Deus. Entenda, meu irmão, mesmo que ninguém no teu trabalho esteja vendo, Deus está vendo e vai te recompensar. Permaneça, Pedro diz, pela consciência para com Deus. Permaneça, fique em silêncio, sujeite-se à autoridade. Mas eu vou peitar ele porque ele está errado. Se ele é autoridade, fique em silêncio. A verdade sempre se estabelecerá. Irmãos, a verdade não precisa de defensor. Não precisa. Você se mantém. Uma hora a verdade se ergue. Porque aquele que te acusa por meio da mentira não vai conseguir enganar todos por muito tempo. Vai cair. E a verdade vai aparecer. E aí vai gerar não só louvor pela sua conduta, mas glorificará a Deus. Como que essa pessoa ficou em silêncio, mesmo sabendo que estava sendo acusada de forma injusta? Aí sabe que a palavra do Senhor vai dizer: quando vocês são sal e luz, e as boas obras brilharem, as pessoas verão o Senhor em você e glorificarão a Deus Pai. Aí o seu amigo de trabalho vai chegar assim: nossa, me desculpa, eu te julguei, porque estava todo mundo falando que era você, agora descobriu que não é você. Por que você ficou em silêncio? Por que você sofreu calado? Aí você fala: por quê? Porque eu faço para meu Deus. Porque o Senhor é aquele que julga de forma correta. Porque o meu Deus é o Deus de toda a verdade. Sabe o que você está fazendo? Carta vivas de Cristo Jesus, glorificando o nome do Senhor. Pastor, eu não sei como evangelizar, eu não sei como pregar, eu não sei pregar daquele jeito, eu não sei, né? E nem eu, né? Desse jeito, aquele jeito que puxa a respiração, né? A pessoa vai estar morrendo, né? Dá uma fadiga de mim, a pessoa vai bater, vai dar um piripaque, me ajuda, eu não sei, mas do forma do trabalho você está pregando Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo sofreu e ficou calado. Assim como a palavra diz. Mas aí Pedro diz: mas se vocês estão sofrendo, então assim, Pedrão, eu estou aqui calado, paciente. Mas Pedro diz: mas se vocês estão sofrendo, estão pacientes, mas o seu sofrimento vem por más condutas suas, que louvor há nisso, irmão? Qual que é o louvor? Porque é paciente, não se levante e mude a sua conduta. Muitas vezes sofremos porque veio de semeadura nossa. Somos os que mais aprontam, os que mais são distraídos no celular, no momento do trabalho. Mas eu estou evangelizando no meu trabalho, aqui mandando bom dia, um versículo aqui no grupo da família. Eu estou aqui evangelizando o grupo das 10 mensagens, a corrente da bênção. Envie para 10 pessoas, não vai ter uma maldição de 5 anos. Tem gente que aceita essas bênçãos da maldição que você não compartilhou ainda, Aí você fala assim: não, eu estou aqui lendo a palavra, mas você não foi contratado para ler a palavra no seu trabalho, crente. Você foi convidado para soldar, você foi contratado para organizar, administrar, para gerir uma equipe, para pintar da melhor forma. Você não foi contratado para isso. Aí você começa a sofrer, você fala: é injusto. E aí eu estou sendo paciente, pastor. Não, irmão, você está sendo sem vergonha, um péssimo trabalhador. Porque a perseguição, ela é justa sobre a sua vida. Porque muitas vezes o crente que mais apronta são os piores, os preguiçosos, os mexeriqueiros. É o que inventa a confusão para derrubar o outro. E aí na hora que derruba ele fala: Deus me exaltou.
Não? É igual o crente, não sei se não tem nada a ver com pregação, mas eu vou falar isso aqui. É igual o crente que paga um coiote para entrar no país. Aí chega a polícia e prende e trinca e só sobra ele que fala: Deus me protegeu. Irmão, você tem a cara de pau de falar, sei não que vocês estão aqui. Aleluia. Uma pessoa tem a cara de pau de falar assim: olha, Deus me protegeu para viver de forma ilegal e pecaminosa. Amém, irmão? Porque se você anda aqui hoje sem carteira, se você está pilotando uma moto sem carteira, se você está dirigindo sem carro e você for pego, o que você está fazendo? Andando de forma ilegal, amém? Você vai sofrer a lei? Vai, não vai? Aí tem gente que fala ainda que lá não é só uma carta. Quem já tirou o passaporte e levanta a mão aí? A Alice justo aí, né? Olha, a Alice trabalha na polícia. Na polícia federal, né? A Alice trabalha no posto do shopping lá do passaporte. Quando você vai tirar o passaporte, o que mais tem lá é o quê? Entrar no não sei o que é crime, né? Entrar em outro país sem documento é crime contra a lei. Aí o crente consegue falar que foi abençoado. E me pede para orar, irmão. Eu não oro, irmão. Se você tiver um parente que está querendo passar, eu vou orar para Deus arrumar a polícia para pegar ele, para cuidar dele e mandar ele de volta. Essa vai ser a minha oração. Porque eu não vou compactuar com o pecado, irmão. Amém? Ah, pegou no negócio, é coisa da. Me pegou no muro lá, o Trump, e é levante Satanás. Não, irmão, é Deus. É o anjo, o querubim, o serafim que te pegou. É o Biden agora, né? É. Amém? É só para falar sobre a perseguição justa. E o crente gosta de falar que é Deus, irmão. Deus não é Deus de legalidade, amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Irmão, se está difícil para você que hoje trabalhando, imagina você ter a consciência de que você está em pecado ilegal 24 horas por dia. Você tem noção quanto isso é pesado? Eu tive a possibilidade de falar isso com uma pessoa uma vez. Ela veio, não queria contar por nada que ia passar debaixo do muro. Vai dar certo. Eu falei para ele: meu irmão, como seu pastor e seu amigo, eu tenho que te falar, você vai estar lá 24 horas em pecado, enquanto você não tiver o documento. Você vai encontrar uma igreja, você pode ir todo culto. O que mais tem lá é igreja de imigrante. E tem pastor que fala que isso não é pecado lá, tá, irmão? Eu falo assim: mas você tem que ter essa noção. Você está vivendo legal. Mas o Senhor não é Deus de legalidade, amém? Amém, meu irmão? E o Senhor vai prosperar a sua vida para não deixar que o diabo te roube nesse lugar, em nome de Jesus. E aí o Senhor vai dizer para nós: se nós sofremos porque somos ruins, isso, meu irmão, é resultado da sua colheita, da sua plantação. Não fuja disso. E por que nós não podemos, e por que a vida de exemplo e de suportar é a vida para mim e para você? Porque Cristo Jesus é o nosso exemplo. Verso 21 diz assim para mim e para você. Verso 21 ao 25. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Amém, irmãos? Pelas feridas deles vocês foram sarados. Isso não é uma possibilidade futura, amém? É uma certeza sobre as nossas vidas. Pedro diz: pelas feridas de Cristo vocês já foram sarados. Tome posse de uma bênção que já paira as coisas. Não é uma possibilidade de futuro, é uma certeza
que paira sobre a sua vida. Só tome posse e se posicione nesse lugar. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. E esse isto do verso 21, o isto, porque para isto mesmo vocês foram chamados. O isto do verso 21 não é o sujeitar aos senhores, amém? Mas o isto é para suportar o sofrimento injusto. Então há um chamado para mim e para você, amém, irmãos? Há um chamado claro de já entender que a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de sofrimentos injustos, mas que eu preciso suportá-los por amor ao Senhor. Porque se hoje trilhamos o caminho de Cristo e seguimos suas pisadas, por que esperar um caminho diferente? Por quê? Como esperar um caminho diferente? Se dizemos ser cristãos e discípulos dele, ele disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Se odiaram a mim, odiarão a vocês. Há um caminho. E sabe qual que é a possibilidade estranha aqui? Hebreus, quando o autor vai dizer para nós que o pai ele faz o que? Disciplina ao que ama. Amém? Aí o que o autor de Hebreus diz? Mas se você não está sendo disciplinado, se atente para alguma coisa está estranha, porque você é bastardo, você não é filho. Se ao seguir os passos de Cristo, Cristo diz: se odiaram a mim, odiarão a vocês, não é uma possibilidade de futuro, é uma certeza do viver, amém? Odiarão vocês. Se todo mundo te aceita e te acha muito legal e você aceita em todos os lugares, sem gerar transformação, alguma coisa está estranha. Porque o que se posiciona de forma ética, moral e santa, entendendo, não é o chato, mas é o diferente, santificado e separado por Cristo, ele vai gerar o que, irmãos? Ele vai gerar desconforto. Cristo diz: eu vim foi para separar, é para fazer com que o caos se instale no meio da família. Cristo é contra a família? Não. Sabe por quê? Aqueles que são encontrados por ele vai se levantar no meio da família: olha, essa forma de conduta não é para nossa família mais. Essas festas aqui, profanas, não é para nossa família mais. É por isso que vai gerar o que? O caos, o conflito. Porque se posiciona alguém santificado em meio de uma geração caída, e por isso gera o que? Ruptura. E aí, se seguimos os passos de Cristo, por que esperar um caminho diferente? O Senhor vai dizer para nós através da sua palavra: Cristo sofreu em nosso lugar, e esse chamado continua sobre nós, de sofrer com paciência as injustiças sobre nós colocadas, pelo temor e amor a Deus. Mas eu não quero viver isso é injusto, principalmente para mim que sou filho de Deus. Mas Cristo também sofreu em nosso lugar para nos dar exemplo. E aqui nós não podemos confundir o propósito, a entrega e morte de Jesus como simplesmente dar exemplo, amém, irmãos? Porque o autor vai dizer: ele morreu, ele sofreu para nos dar exemplo. A gente não pode confundir que a morte de Cristo foi simplesmente para ser exemplo, porque a paixão de Cristo, seu sofrimento, morte, ressurreição, foi para nos dar salvação, reconciliação com o Pai. Mas o seu agir nos deixa exemplo daquele que sofreu injustamente, porque nós pecamos, mas Cristo nunca cometeu algum pecado, e a palavra diz: e nem mentira foi encontrada em sua boca. Mas dentro do plano eterno de Deus Pai, ele se sujeitou por amor ao Pai e a nós, como alvos da sua entrega ao sofrer. Então, como filhos de Deus, não podemos nos virar para essa verdade e gritar injustiça, ou principalmente lutar com nossas forças e armas para trazer para nós a retratação que
que julgamos ser o justo e correto. O convite para mim e para você continua sendo e sempre será: olhe para Cristo. Os teus olhares, os teus olhos têm que estar fixos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Cristo não gritou injustiça por amor a Deus Pai. A palavra diz: quando ele foi insultado, não revidou. Quando maltratado, não retornava com ameaças. E o que nós, filhos de Deus, fazemos? Eu não deixo barato. Tem umas crentes, isso é muitas vezes de mulheres, né? Não é? Eu não deixo barato. Comigo é na mesma altura. Falou o que quer ou o que não quer. O crente é assim, ó. Em nome de Jesus. Falou o que quer comigo, é na hora. Eu retorno na hora, porque eu não deixo barato. Quando a gente é maltratado, sabe o que a gente fala? A vingança é um prato que se come frio. Essa é a nossa fala, Bilô. Nós falamos assim. O pior, a gente fala assim com o irmão ainda, ó. O que é seu, agora o Senhor vai pensar sobre você. Nós põe Deus no negócio. Só que a gente fala mais: você entrou na minha lista. A minha vontade era ter aquele livro lá, o Tex, não sei o que lá. Vou botar seu nome lá, para ver se funciona. Nós crentes somos assim. O nosso coração quer nos deixar viver nesse lugar, mas não é o que Cristo fez e tem para nós. Cristo, quando insultado, não revidou. Quando maltratava, a palavra diz, ele não retornava com ameaça. Irmãos, a palavra vai dizer para nós que quando Cristo voltar, a batalha de Cristo quando Satanás no final não vai ser uma luta demorada, não, irmão. Vai ser tipo o Bambam Popó, sabe? Você entendeu? Ele não vai durar aquele tempo todo, não. Eu passei raiva, porque até 3 horas da manhã pagou uma luta de 30 segundos. Irmão, o diabo no final vai ser igual o Bambam, desesperado, sem saber o que fazer. E Jesus só assim, ó. Aí quando você acha que ele vai dar um soco, a Bíblia diz que ele vai soprar. Ele só vai soprar. A palavra diz que com o sopro ele vencerá o diabo. Então, se Cristo devolvesse a ameaça, não era ameaça, irmão. Quem quer que na palavra do Senhor tem poder de Deus também? Se Deus se materializasse aqui e falasse assim: olha, o pastor é branco, ia ser mentira? Não, porque crê no poder de Cristo. O que ia acontecer com o pastor? Ia virar igual o holandês, irmão, porque há poder na palavra. Imaginando agora eu branco. Se ele chega e fala assim: essas paredes é rosa, ó, quem se ele é doido, não precisa olhar e contar rosa. Porque em Cristo não existe ameaça. Se ele falasse algo assim: você vai morrer, ele ia terminar de ouvir a frase. Mas ele fez o que? Se sujeitou por amor a Deus, por amor a você. E esse é o caminho que ele tem para mim e para você. Então o que Deus fazia, o que Jesus fazia? Ele só ficava em silêncio? Não. Irmãos, esse versículo você tem que guardar no seu coração. O que o texto vai dizer para nós, no verso 23, que ele não fazia insultos, ele não revidava e não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Você entendeu o que o texto está dizendo? Ele não falando que ele entregava a causa a Deus. O que o texto diz que Jesus, Mário, se entregava ao que julga retamente. Sabe o que o Senhor nos ensina? Eu não vou para um ambiente de comunhão depois de ser insultado com o coração amargurado e fala: vem cá fazer justiça por mim, Senhor. Ele tocou no ungido de Deus, ele tocou no varão de glória, ele vai ver. Não, ele simplesmente
colocava o coração machucado nas mãos do Pai, porque Ele é o único que pode cuidar. Sabe o convite para mim e para você? Irmãos, há um lugar, tá? De você chegar, Senhor, essa situação é injusta. O Senhor está vendo, não fui eu que fiz, estão se levantando calúnias contra mim. Por favor, levante-se a verdade, haja em meu favor. Mas o principal é entregar o seu coração. É saber que Ele guarda você, é saber que Ele cura as suas feridas, é saber que Ele tem esse lugar para você. Porque o único que pode trazer paz ao seu coração e palavras verdadeiras, quando palavras falsas são lançadas sobre você, é Deus. Por isso, se entregue a Deus. E esse agir de Jesus nos trouxe grande salvação. Sabe por quê? Ao invés de se entregar às ameaças e insultos, sabe o que Ele fez? Ele se entregava a Deus. E Ele foi e pegou o seu pecado e o meu pecado, colocou nas costas e levou para o madeiro. Essa atitude de Cristo trouxe a salvação que hoje celebramos. Trouxe a mim e a você a salvação, a reconciliação, a novidade de vida que hoje nós agradecemos a Deus. Sabe o convite para mim e para você? Faça as mesmas coisas. As feridas de Cristo trouxeram cura para as suas feridas. As feridas de Cristo trouxe a cura para a maior da sua ferida, que era a necessidade de um Salvador. E agora, quando você se entrega a Deus e vive como Cristo viveu, Ele vai usar com que as injustiças lançadas sobre vocês, suportadas em amor de Deus, seja instrumento para trazer cura ao coração do outro. Entenda, antes andávamos solitários e desgarrados como ovelhas sem pastor, mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que mesmo sofrendo injustiças, nós hoje estamos debaixo da proteção do bom pastor e do bispo da alma de você. Mesmo com que todos se voltem contra você, pelo bom pastor que zela pela tua vida, você tem alimento, você tem sustento, você tem provisão, fortalecimento, renovo sobre o teu coração. Sabe por quê? Você não caminha sozinho. Primeiro, eu vejo Cristo andar e assim caminho. Enquanto caminho, eu sei que eu entrei pela porta que é Cristo Jesus. Mas a palavra vai dizer para nós que Ele não é só a porta. Mas quando eu entro pela porta, lá eu encontro pastagem. Sabe por quê? O bom pastor está lá. Ele dá a vida para os seus ovelhas. E se você está aqui hoje, você é alvo do bom pastor e do bispo da sua alma, que tem cuidado da sua vida. Coloque de pé no seu lugar.